O pastor Pedro vai estar ministrando amanhã, né? Ele falou, pastor, o senhor precisa treinar mais, o senhor fica assim como eu. Falou, vou chegar lá, tá bom? Pastor Pedro era fisiculturista, Deus tirou lá do meio, e sempre ele lá, não é que tirou, ele só parou porque teve uma lesão, né? E Deus tratou, mas é onde ele também semeia a palavra de Deus. Ele vai estar ministrando amanhã, segunda e terça-feira, sobre o milênio. Está lá em Apocalipse capítulo 20, para a glória de Deus. E agora com o pastor vai ser qual, pastor Igor? Agora vai ser o pastor Damásio, mais uma vez, né? O tema será a criação do reino de Deus. Por que a criação do reino de Deus? Baseado em Romanos 8, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E essa criação nada mais é do que as nações do reino milenar, né? A terceira dimensão do reino que aprendemos ontem aqui com o pastor Márcio. Então a ideia hoje é descortinarmos da onde surgiu essas nações, visto que elas foram aprovadas nessa dispensação, se arrependeram dos seus pecados e se apresentaram no trono de Cristo, né, no tribunal de Cristo, e foram aprovadas, né, para estarem ali sendo súditos, nações no reino, governadas pela igreja. Então o pastor Damásio agora vai estar mostrando a raiz de tudo isso desde o Antigo Testamento. Amém, amados. E, gente, eu sou apenas convencido pela palavra de Deus. E até aqui, Deus tem falado muito comigo. É o que eu falo para eles. Eu falo, eu só sou convencido pelas sagradas escrituras. E essas apostilas aí, está cheia da palavra de Deus. Quem aqui ainda não está com a apostila do curso? Levanta sua mão. Enquanto ele vai fazer o preâmbulo, ele vai colocar o QR Code no telão. Com o celular você vai poder ter acesso à apostila da conferência e é gratuita para você, tá? Amém, irmãos. Quem estava hoje de manhã ainda? Levanta a mão, por favor, para eu ver quem voltou. Então, mais cedo, né, tivemos a outra aula, você aprendeu. Minha esposa, pelo zap, falou assim, o microfone funciona, você não precisa gritar. A minha ajudadora está lá no Rio de Janeiro, mas está ligadinha aqui na nossa ministração. Eu falei para ela assim, depois entrei em contato com ela, falei assim, eu gritei e passou uma borboleta. Eu não sou supersticioso, não sei que sinal é esse não, irmão. Mas o fato é o seguinte, há cerca de 9 dias atrás, nós estávamos em Porto Alegre. Assim. Nós estávamos em Porto Alegre, eu, pastor Igor, pastor Pedro, pastor Márcio, ministrando justamente esse seminário. Só que lá onde nós nos reunimos, era uma quadra uma quadra esportiva, o teto era todo de alumínio. E começou a cair aquela chuva, que depois se tornou aquela tragédia no sul. Nós estávamos lá. E eu ministrando justamente esta aula, quando começou, irmãos, uma bateria ensurdecedora naquele local, competindo comigo no microfone, e eu tentando ministrar, e um barulho ensurdecedor. Quem estava a 1 metro de distância de mim, não me conseguia ouvir nem com o microfone. Era como se chovesse granizo, batendo naquela lata, né? E era um barulho muito alto. E eu tentando ministrar. E aí acabei gritando mais alto. Por isso, daquela semana para cá, Deus nos permitiu sair do Rio Grande do Sul. Pensamos que não ia ter teto, né, para o voo. Mas conseguimos sair do Rio Grande do Sul. Chegar em casa. 2 dias depois, veio aquele aguaceiro mais forte. E inundou o povo de lá. Nós estávamos lá, nós participamos de um seminário lá, andamos naquelas ruas, abençoamos vidas ali. E, infelizmente, depois vimos a tragédia que se abateu no sul. Eu queria pedir a você que erguesse só a sua destra, sentado como está. Erga a sua destra, vamos abençoar nossos irmãos no sul. Abençoar aquele povo que está sofrendo, pessoas que perderam tudo. Imagina você, todos os bens que você tem dentro da sua casa, todos os móveis, documentos,
e tudo perdido debaixo de lama, de água. Eles perderam tudo. Alguns perderam seus trabalhos, as empresas também foram alagadas. É um caos. Então, cabe a nós, igreja do Senhor, clamar pelos nossos irmãos e também para aqueles que não são da igreja, mas que estão agora debaixo de calamidade. Amém? Com a sua destra erguida. Pai Santo, bendito é o teu nome. Dá graça, Senhor. Tu és o dono de todas as vidas. Não há uma alma encoberta diante do Senhor. Te pedimos então misericórdia e graça sobre o povo que está agora ali sofrendo no Rio Grande do Sul, sobre as autoridades constituídas, Senhor. Clamamos para que vão ao encontro da necessidade do povo, para que aqueles que estão ali incumbidos de autoridade possam socorrer crianças, mulheres, homens, idosos, até os animais. Ajuda, Senhor, porque vão é o socorro que vem do homem às vezes, mas a tua providência é divina. Quando vem das tuas mãos, todos somos abençoados. Então abençoa aquele povo ali no sul, em nome do nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo? Amém. Glória a Deus. Pastor, na apostila é a página 49, tá? Amém. Vamos começar então, queridos. Pastor Igor já disse. Então a minha voz está um pouco prejudicada, porque eu gastei muito bramando contra os trovões lá no Rio Grande do Sul. Mas se a minha voz começar a ficar muito alta, eu vou diminuir. Vou falar aqui calmo. Não é meu estilo. Eu sou um pouco mais agitado. Mas vou falar um pouco mais calmo. E o pastor Igor vai estar me ajudando, lendo algumas porções de texto. Esta aula aqui, irmãos, de quem está fazendo todo esse seminário, vai mostrar, vai revelar uma dimensão do reino. Quero ver se aqueles irmãos que já fizeram até aqui sabem citar as 4 dimensões do reino. Vamos lá. Escolinha do professor Damásio, vamos lá. Qual é a primeira dimensão, irmãos? O rei que é Deus. A segunda dimensão, governo. Estou vendo aqui alguém que está ligado aqui. Qual é a terceira dimensão? O povo. E a quarta dimensão? Território. Tudo que se rege na terra tem 4 dimensões: rei, governo, povo, território. Hoje vou falar sobre as nações. Não é a igreja. Então é preciso ter entendimento, revelação. E eu vou mostrar nas Escrituras quem são esses povos, que quando Jesus descer do céu, ainda estarão aqui para serem regidos pelos santos e por Jesus. Amém? Então vamos começar sem mais delongas. Muito bem. Na segunda aula do seminário vimos que no reino existem 4 dimensões. Já citamos. Hoje vamos estudar a terceira dimensão do reino, que são as nações. Gênesis capítulo 1, verso 28. A revelação das nações, na palavra, precisa de bastante discernimento. Olha para o texto aí. E Deus os abençoou e lhes disse, abençoa quem? Adão e Eva. Só tinha Adão e Eva aí. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Deus deu ao casal inicial a bênção da fecundidade, para poder gerar filhos. Imagine você, esse mundão de meu Deus, só com 2 almas, só com 2 seres humanos. Deus abençoou o casal e eles puderam gerar filhos. E aí diz, enchei a terra e sujeitai-a. Perceba que aí há um princípio de governo. Quem sujeita, submete. Amém, queridos? Eles encheriam a terra de quê? A bênção da fecundidade é para quê? Para gerar o quê? Filhos. E essa terra cheia de filhos, tem que botar bastante filho no mundo, vocês sujeitem. Deus dá ao casal, então, autoridade para submeter. Amém?
Tem um outro verbo aí. Sujeitai. Qual é o verbo que vem na sequência? Dominai. Na hora que fala dominar, não é sobre os filhos, é sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Está constituído aí as dimensões do reino. Deus que deu autoridade é o rei, primeira dimensão. Segunda dimensão, o casal que Deus escolheu e deu autoridade, Adão e Eva. Terceira dimensão, os filhos que seriam submetidos, sujeitos. E a quarta dimensão, a terra, a partir do Éden. Se o homem não tivesse pecado, esse protótipo, essa miniatura do reino, estaria estabelecido sobre a terra. Quantos concordam? Digam amém. Se o homem não tivesse pecado, mas o homem pecou. E aí Deus tem que restaurar essa dimensão perdida do governo de Deus, porque foi dada a ele a autoridade. Hoje nós vamos ver a dimensão dos que não governam, mas se submetem. Essa dimensão existe, são súditos do reino. Estamos falando uma linguagem que a Bíblia chama, não é, de uma teocracia monárquica, já que Deus é rei. Quantos acreditam que Deus é rei? Deus é rei. Amém? Deus não é presidente. Esse é um sistema diferente. Deus é monarquia. O Senhor Jesus é rei. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Sistema de monarquia diferente. Amém? E nesse sistema de monarquia, há essa realeza e há também os súditos. Isso é meio estranho para nós, né, irmãos? É um anacronismo, porque não temos mais exemplos de monarquia no Brasil, por exemplo. E aí ficamos sem muita referência. Mas no reino ideal tem a realeza, o rei, tem a corte do rei, que são os nobres, tem os súditos, que é o povo, e tem o território desse reino. Mas um pouquinho mais próximo da nossa compreensão é o reino da Inglaterra, que agora saiu da matriarca, né, da rainha da Inglaterra, e passou a ter um rei. O príncipe Charles agora é rei. Amém? Todo mundo está entendendo? Nesse país funciona a monarquia. E aí fica até mais fácil de entender o reino na Bíblia. Muito bem, irmãos, vamos lá. Avança para mim isso aqui, por favor. Pode avançar. Eu vou pular alguns comentários dos pais da igreja, porque está aí na sua, no aplicativo que você vai baixar essa apostila, você pode ler com calma em casa. Eu quero ganhar algum tempo aqui, porque existem alguns conceitos mais sublimes que eu preciso passar. Amém? Então, alguns comentários eu vou passar assim mais rápido. Deus mostra na sombra que escolheu Jacó para reinar sobre Esaú. Olha só que interessante. Leia, por favor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. O maior servirá o menor. Nessa gravidez gemelal de gêmeos, quem é que estava de um lado, irmãos? Quem é que estava nessa gravidez aí? Jacó está de um lado, Esaú está do outro, ok? Na mesma gravidez. E é dito por revelação que o maior servirá o menor. Quem sai primeiro do ventre é Esaú. Jacó sai agarrado no pé dele. Já viram essa passagem? Imagina no nascimento, irmãos. Se fosse hoje, saindo do ventre da mulher, um bebê e um outro agarrado no pezinho do outro assim. Assim foi Jacó, agarrado no pé do irmão. Já queria puxar ele, né, irmão? E acabou que Jacó, mesmo não sendo primogênito, vai conquistar a primogenitura. Mas Deus já estava definindo, mesmo o primeiro, que deveria ser o maior, Esaú, vai ser servidor do menor, que é Jacó.
E essa luta reverbera até os dias de hoje. Muitos árabes são descendentes, não é, de Esaú. Então, duas nações surgiram. Jacó gera Israel, Esaú vai gerar os edomitas. E muitos deles vão reverberar até os dias de hoje. Aí você entende como Deus controla a história humana. Já estava nessa gravidez definindo quem vai submeter e quem vai suplantar. Vai ter autoridade. Amém? Primeiro conceito que eu quero que você guarde. É Deus que separa. É Deus que define quem vai investir autoridade. Como foi dito aqui, toda autoridade é constituída por Deus. E quem não vai ter autoridade? Quem vai se submeter. Amém? Isso é definição do reino. É definição do rei do reino. E não é o que a gente possa questionar. Só entender. Avança para mim, por favor. Olha aí que interessante. Esse texto eu quero ler com vocês. Da patrística. Bispo Irineu de Lyon, no ano 185, diz o seguinte: também o que diz respeito a Isaac não é sem significação. Na carta aos Romanos, o apóstolo diz: também Rebeca, tendo concebido de um só homem, de Isaac, nosso pai, para que ficasse confirmada a liberdade de escolha de Deus. Não foi o que eu falei agora? O bispo lá do passado da igreja falou a mesma coisa. A liberdade de escolha é de Deus. É Deus quem define. Esse aqui eu quero que reine, esse aqui eu quero que seja súdito. Quantos entenderam? Amém? Até aqui? Para que ficasse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que não dependia das obras, mas do que chama. Então não é porque Esaú ia fazer mais obras más e Jacó ia fazer obras boas. Independe do que eles fizessem, já estava definido no coração de Deus. E aí o texto diz: teve revelação do verbo que lhe foi dito: 2 povos estão no teu seio, 2 raças nas tuas entranhas, e um superará o outro, e o maior servirá o menor. Amém? Então presta atenção, querido, por favor. Não estou inventando nada, não estou distorcendo o texto. Nosso bispo do passado também não distorceu, ele entendeu que Deus define na sua soberania quem será governo, quem será povo. É Deus que define. Quem entendeu, diga amém. Isso não depende de homem, não depende da minha vontade, depende da soberana determinação de Deus. Avance para mim, por favor. Em forma de sombra, Isaac abençoa Jacó com as bênçãos do dia do reino. Lembram que Jacó depois enganou seu pai, que estava meio cego? Conte com essa história. E aí ele se disfarçou, botou... O irmão dele, Esaú, era peludo. Jacó era liso, não tinha pelo no braço. Para receber a bênção do pai, não é, de Isaac, que já estava velho e meio cego, ele fez uma artimanha lá com a mãe dele lá, colou, amarrou aqui uns pelos de carneiro no braço e levou aquela comidinha que o pai gostava, fingindo seu irmão. Sabe o que quer dizer Jacó, irmão? Sabe o que quer dizer Jacó? Suplantador. Se fosse pejorativo, trapaceiro. Porque ele enganou o pai dele. Não é? Fingindo, fazendo um teatro. Mas mesmo assim, o que Isaac proferiu sobre ele é uma bênção profética. Mesmo que Isaac não enxergou muito bem quem era, ele apalpou assim, viu o pelo, pensou que era Esaú, ele solta uma sentença pelo Espírito. É o que está escrito aí. Gênesis 27, 27 a 29. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo,
que o Senhor abençoou. Agora começa a bênção. Deus te dê do orvalho do céu chuvas, e da exuberância da terra abundância de produção, e a fartura de trigo e do mosto. Agora veja o que está em destaque em negrito. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Deus não erra. Ainda que Jacó estava ali fazendo um teatro, a bênção chegou a Jacó, com produtividade, com bênção, prosperidade. Mas o detalhe é, na vida do pai Jacó, pai Israel, em algum momento povos se dobraram diante de Jacó, irmãos? Quem conhece a história? Tem algumas nações foram lá para o Egito se dobrar diante de Jacó? Não. Então, para quem é essa bênção? Vai reverberar onde? Na descendência de Jacó, Israel. Quantos entenderam? Uma bênção que vai se estender pela descendência. O velho Jacó foi levado para o Egito, não teve ninguém se dobrando diante dele. Mas o povo que Deus escolheu vai ter lugar de proeminência no reino. E povos se dobrarão e lhe obedecerão. Eu estou falando de futuro, eu estou falando de profecia. Eu não estou falando da realidade atual, eu não estou falando de Israel atual, eu estou falando de profecia. Israel está agora em guerra. A guerra vai acabar. Tem que haver um acordo. Haverá de haver um acordo. Vai ter um acordo. Mas depois vem mais tribulação. A profetizado. Mas no reino, quando Jesus descer do céu, essa promessa vai se cumprir, porque ela aponta para o tempo do rei. Quando Jesus estiver no céu, a terra lá de Israel vai ser extremamente frutífera. Amém, povo santo? A palavra tem que se cumprir. E ela se cumprirá no reino. Vamos avançar mais um pouquinho? Por favor, avança mais um. Olha aí, olha só, esse aqui eu vou ler. Ora, a bênção de que se falava, sem dúvida se refere a que tempo? Os tempos do reino. Está falando do futuro. Em que eu queria que você lesse, irmão, porque isso aqui é para mim e para você saber essa informação. O bispo Irineu de Leão entendeu a profecia e está explicando. Então eu queria que você lesse. Vamos lá? Ora, a bênção de que se falava, sem dúvida, se refere a que tempo? Os tempos do reino. Vem aí os tempos do reino. Em que reinarão quem? Os justos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Quando a criação, libertada e renovada, produzirá abundantemente toda espécie de alimentos, pelo orvalho do céu. Lembra a bênção de Jacó? O orvalho do céu e a fertilidade da terra. Quando é que se cumpre? Lá nos tempos do reino. Amém? A terra ainda vai ser muito frutífera. Não haverá mais fome sobre a terra. Eu poderia abrir um monte de outros textos para provar isso. Quando o Rei Jesus descer do céu, ninguém passará fome nesta terra. Creia na palavra. Avança aí para mim, por favor. Muito bem. Pastor, você falou que ia falar das nações, os súditos. Você está falando do governo, do Israel, do povo eleito. Para fazer um contraste. Amém? Vou fazer um contraste. Israel foi escolhido para ser um reino sacerdotal, para abençoar os outros povos. Pastor Igor, leia para a gente aí, por favor. Leia bem alto aí. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém?
Então Deus separou os descendentes de Jacó, Israel, para ser um povo santo, separado. Avança mais um para mim, por favor. Ao espalhar as nações, ele define os reis e os limites das fronteiras, já olhando como seria distribuída a herança das nações para os filhos de Israel. Deuteronômio 32, 8 e 9. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é parte da sua herança. Pastor, onde que eu entro nessa bênção aí? Onde que você está aqui? Jacó vai gerar um povo santo, amém? Desse povo santo sai um filho, varão, Jesus. Jesus nasceu do povo de Israel. E em Jesus nós entramos, irmãos. Então não se sinta excluído. Amém? Nós, gentios brasileiros, em Cristo, estamos dentro das promessas. Amém? Avança aí para mim, por favor. Deus mostra na sombra que Deus separa pessoas para serem bênçãos para pessoas, para as outras pessoas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Quantas tribos tinha Israel, irmãos? Quantas? 12. Quantas o Senhor separou em especial? Uma. A tribo de Levi. Para quê? Para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Vai surgir entre as 12 tribos uma tribo sacerdotal e um núcleo com a família de Arão para seus sacerdotes. Esses vão abençoar os restantes. Quantos estão entendendo? Perceba bem, querido. Deus não separou a tribo de Isacar para ser sacerdotal. Todo o povo de Israel era uma nação sacerdotal. Mas na hora de lidar com o templo, com o santuário, Deus escolheu uma tribo só. Quero mostrar a vocês soberania. Nenhuma das outras tribos protestou. Oh Deus, eu protesto. Por que o Senhor não escolheu a tribo de Isacar, de Zebulon? Por que o Senhor não escolheu outra tribo qualquer? Naftali? Por que o Senhor escolheu Levi? Quero que você entenda, quando Deus tem um propósito, Ele separa algumas pessoas, ou um grupo, ou uma família, ou um povo, para cumprir um propósito específico. Não tem a ver com Deus gostar mais de um do que de outro. Tem a ver com cumprir uma função. No caso de Levi, a função de carregar os utensílios e de ser a família sacerdotal. Amém, povo santo? Avance para mim, por favor. Ao separar os primogênitos para si, Deus revela a sombra, que em tudo Ele chama de primícias, e primogênitos é consagrado a Ele. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Naquela época todo mundo tinha muitos filhos. Ter muitos filhos era ser próspero. Tinha 10, 12, 15. Mas quantos o Senhor pediu para ele? Em especial, o primogênito, o primeiro que sai da madre. E os outros 11? E os outros 13? Deus não ama? Ama. Mas Ele quis separar as primícias daquela família. E separou o primogênito. Quantos estão entendendo? Isso vai ser mais entendido quando você ler no Novo Testamento. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós somos a igreja dos primogênitos arrolados no céu.
Não importa nesse caso que você tenha sido segundo, terceiro filho. No Senhor você é primogênito e recebe porção dobrada. Amém, povo santo? O princípio de Deus separar os primogênitos em Israel vai reverberar na escolha dos eleitos para a igreja. Avança para mim. Apesar de Deus ter escolhido Israel, Ele não deixava de amar outras nações. Eu quero que vocês, por favor, prestem bastante atenção no que eu vou mostrar agora. Alguns sistemas teológicos não contemplam, não têm misericórdia, não visualizam que Deus também ama os povos que não foram separados, eleitos. Tem gente que pensa que Deus só ama um grupo. Tem gente que pensa que Deus só amava Israel. Deus não amava os outros povos todos que tinha naquela época. Vamos ver a palavra. Olha só, queridos. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais, para os amar, a vós outros, descendentes deles, e escolheu de todos os povos, como hoje se vê. O Senhor revela aqui no Deuteronômio, que por causa de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 tribos, e por aí vai, Deus escolheu eles entre todos os outros povos. Até aí tudo bem. Mas quando o povo de Israel começou a apostatar da fé, vacilar, Deus levantou profetas para dizer o seguinte: o fato de eu ter escolhido vocês em especial, na verdade é um peso para vocês, é uma responsabilidade. Eu não escolhi o Egito, eu não escolhi Roma, eu não escolhi a Grécia, eu não escolhi outros povos, os amorreus, eu não escolhi nada deles, eu escolhi vocês. E porque escolhi vocês, vocês têm que ser um padrão de santidade para os outros povos. É igual cristão, é só você que às vezes é cristão na sua família ou no seu trabalho. Os outros erram o tempo todo, mas se você errar, não tem perdão. Porque vão cobrar, vão botar o dedo na sua face. Ué, você não é de Deus? Você não é de Cristo? Como é que está fazendo o mesmo que os outros? Na verdade, quando Deus nos separa, nos escolhe, é um grande privilégio. Mas vem junto uma grande responsabilidade. Quantos podem dizer amém? Você é escolhido de Deus, amado? Quantos escolhidos do Senhor tem aqui nesse lugar? Glória a Deus. Agora dignifique a sua escolha. Dignifique o fato de Deus te escolher com uma vida santa que represente o seu Deus que te escolheu. Porque quando o cristão erra, quando o crente erra, todo mundo vem malhando como malha o Judas. Sim, porque eu e você somos separados, chamados para a santidade. Eu não posso fazer o que os outros fazem. Até posso, não devo. Uma coisa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Pode, mas não deve. Para se manter puro, para se manter separado, santo. O conceito é esse. Amém? Amém. Então, Israel vacilou. Volta lá para o texto. Aí Deus em Amós vai cobrar, Amós 9:7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como filhos dos etíopes. Etíopes é na Etiópia, na África. Deus está lançando em rosto no seu povo. Vocês se acham o quê? Vocês se acham a última bolacha do pacote? Não é? Tem uma gíria que diz, você se acha cocada preta, né? Está se achando muito. Para Deus, os etíopes também era fruto da sua preocupação, do seu investimento. Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e os filisteus de Cafitor em Creta, Cafitor é Creta,
e os Ciros de Quir. Israel entenda, meu povo entenda. Eu trato com vocês em especial, mas eu também trato de todos os povos da terra. Compreenda. Não pensa que Deus só olha para o seu povo escolhido e o restante das nações Deus negligencia. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Deus, apesar de ter escolhido Israel, Ele não deixava de amar as outras nações. Em Atos 14, 16 a 17, diz assim: o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. A palavra revela, mesmo os povos pagãos, mesmo os povos que não conheciam o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Jeová, ainda assim Deus deu chuva para eles poderem colher, comer, se abastecer, se alegrar. Deus trata com todos, até com os ingratos. Deus abençoa todos os povos, irmãos. Amém? Eu sei que às vezes isso não é dito assim muita frequência, mas Deus abençoa todos. Deus está lá cuidando dos chineses. Ah, pastor, mas é um país comunista. Não importa. Deus é misericordioso. Ele faz a plantação produzir lá para o pessoal ter que comer. Deus é misericordioso com todos os povos, irmãos. Não é só com seus eleitos. Não é só com Israel. Quantos podem dizer amém? Diga assim: Deus é misericordioso com todos os povos. É um princípio até importante para nós. Um princípio de compaixão. Quantos de vocês oram quando acontece uma tragédia em outro país? Não, pastor, se for país inimigo, né? Tem que orar também, irmão. Ah, se for lá no Iraque, lá no ISIS, no Estado Islâmico, que mata cristãos, por esse eu não oro. Ora por eles também. Tem que orar por todo mundo. Deus cuida da humanidade toda, irmãos. Amém? Vamos avançar. Essa aula é para você estender mais a sua compaixão. Você vai ver um Deus justo nessas palavras. Um Deus que não é sectário. Um Deus que não separa uns em detrimento dos outros. Você vai entender por que Deus separa a igreja. A igreja existe para abençoar os outros que não são igreja. O princípio é esse. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o seu santo trono, trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem um povo do Deus de Abraão. Amém? Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança. Deixa eu dizer para você isso já de cara. As nações que sobreviverem à volta de Jesus, que não são igreja, essas nações são a nossa herança. Eu não sei se você entendeu isso que eu acabei de falar. Jesus vai vir reinar sobre essa terra. Quantos dizem amém? Amém. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele reina junto conosco, a igreja. Somos co-regentes, co-herdeiros com Cristo. Mas vamos reinar sobre quem? Sobre as nações. As nações que sobreviverem. Não percam a aula de amanhã. Amanhã vamos entrar no milênio. Eu estou aqui antes do milênio, dando princípios.
Amanhã o pastor Pedro vai vir mostrando isso tudo. Quais são os povos que vão entrar no milênio para serem governados pelos santos? Não perca as cenas do próximo capítulo. Não é assim que faz as novelas? A novela dá o gostinho assim e encerra, para você ficar com vontade de ver o próximo capítulo. Então estou dando um gostinho para você. Não perca as cenas do próximo capítulo. Amanhã, na conferência Fim dos Tempos. Pronto. Fiz a propaganda. É amanhã. Vou dar só os princípios hoje. Avança, por favor. Olha só. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras. Eu queria que você lesse Salmo 111, 6. Só o último texto. Vamos lá? Mostrou ao seu povo o poder das suas obras. Fazendo o quê? Dando-lhe a herança das nações. Dando ao povo de Deus a herança das nações. Diga assim: as nações são a herança do povo de Deus. Vamos reinar sobre quem? Tem teologia que tira a igreja da terra e destrói todo o resto da humanidade. Se tirar a igreja da terra e matar todos os que não são eleitos, nós vamos reinar sobre quem? Que povos? Se você está vendo que os povos são herança. Estão entendendo? Vão entender melhor amanhã. Avança aí para mim. Daniel 7, 27. Já foi lido aqui. Daniel profetiza assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Quais reinos estão debaixo de todo o céu, irmãos? Todos. Debaixo de todo o céu. O céu daqui do Brasil, o céu da América do Norte, o céu da África, o céu da China, da Oceania. Todo o céu. Quais reinos estão debaixo? Todos. Agora preste atenção. Leia o que está em negrito. Vamos lá. Serão dados para quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Perceba. Ainda não se cumpriu. Mas todos os povos da terra vão ser entregues ao cuidado de um povo. O povo dos santos, dos separados, do El Elyon, o Altíssimo Deus. Você não imagina o que Deus tem preparado para nós. Nós vamos reger nações. Nós vamos reger nações. E quando esse reino vier e se consumar, o seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? Leia Obadias 1,17, vamos lá? Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, suas heranças. E foi dito a Jesus profeticamente, no Salmo 2, verso 8 e 9. Pede-me, e eu te darei o que, igreja? As nações por herança. O rei Messias, o rei ungido, Jesus nosso rei, receberá as nações por herança. Todas as nações da terra. Todas as nações. É herança prometida a ele. Tu esmigalharás como uma vara de ferro, tu despedaçarás como um vaso de oleiro. Mas nesse reino vai ter justiça. Sabe o que falta nesse mundo, irmãos? Justiça. Justiça gera paz. O que mais vemos agora é prenúncios de guerra. É Rússia, Ucrânia e OTAN, é China com Taiwan, é Estados Unidos com China, com Rússia, é Israel com o Líbano, é Israel com o Irã. Até aqui na América do Sul está começando.
Sabe o que falta no mundo? Justiça e paz. Sabe o que virá com Jesus? Justiça e paz. E os povos sobreviventes gozarão de justiça e paz. Amém? Avança aí para mim. Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Conseguem ver dois grupos aí, irmãos? A criação aguarda a revelação do outro grupo, os filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se revelarem em glória, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não é agora, mas quando nós estivermos revestidos de glória, quando Jesus descer do céu e glorificar a igreja, nós abençoaremos essa criação. João 17:21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja unida revela Cristo ao mundo. Amém, povo santo? Avança mais um aí para mim. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O Novo Testamento também fala das nações. 1 João, capítulo 2, verso 2. Pedi ao pastor Igor para me dar um help. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Perceba a abrangência do plano de Deus. Amém? Ele trabalha a nosso favor. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que media nossas culpas, mas não é só por nós. Jesus pensa também, no mundo inteiro. Amém, povo santo? Apocalipse 2, 26, 27. Esse aí eu queria que você bradasse. Esse aí eu gostaria que você falasse a plenos pulmões. Sabe por quê? Muitos cristãos pensam que basta Jesus ter te amado, te tirado das trevas, já é maravilhoso, né? Tirar das trevas. E te chamar de eleito, igreja, filho de Deus, maravilhoso. Te fazer imortal na sua vinda, maravilhoso. Mas eu queria acrescentar mais um ingrediente na bênção sobre a igreja. Eu e você vamos reinar com Jesus sobre as nações. Aprenda que você não vai ser só salvo pela graça. Além de salvo pela graça da ira vindoura, você vai receber autoridade. E eu gostaria muito que os pregadores grandes aí que estão pelo Brasil afora, que têm veículos de comunicação, que têm programas na TV, fizesse todo o povo ler esse versículo. Promessa de Jesus. Quem falou essas palavras foi Jesus, revelando a João, seu discípulo, na ilha de Pátimos. E é promessa para quem vencer. Não é promessa só para um grupo dentro da igreja. É para todo aquele que for até o fim, perseverando em santidade, se torna então vencedor. E o que recebe? Vamos lá, igreja, lê em voz alta. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu, Jesus, lhe darei autoridade sobre as nações. Entendeu, igreja? Senhor.
Nós vamos receber autoridade sobre as nações, corregência do reino. Além de imortal e glorificado, você vai receber poder para governar junto com Jesus durante 1000 anos. E depois disso, pela eternidade. Aprenda que está prometido pelo Senhor: qualquer um que vencer receberá autoridade sobre as nações, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Leia, por favor, a última frase em negrito, vamos lá? E reinarão. Aí você tem que, irmão, eu ensino isso há 24 anos que eu ensino para a igreja. Faço seminários periódicos, recebo vários irmãos. Aí o irmão fala assim, ele lê assim, uma coisa desse tamanho, ele lê assim: e reinarão sobre a terra. Está afim de reinar com Jesus? Vou usar a gíria aqui do Nordeste. O cabra que diz assim, o cabra crente: e reinarão sobre a terra. Está afim de reinar com Jesus? Um negócio dentro, não pode falar com boca mole, não, irmão. O Senhor está dizendo que vai nos investir de autoridade. Nós seremos um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal, e reinaremos sobre a terra. Tem que bradar isso, queridos. Aleluia. Não estou querendo fazer efeito não, queridos, mas não dá para ler e reinarão sobre a terra. Coisa mais tímida. Em nome de Jesus. Amém. Aprenda a aceitar essa verdade para você e ensinar para os seus irmãos de outras denominações. Abre o texto. Irmão, nós vamos reger nações. Nós vamos reger nações. Aleluia. Pensa, querido, há coroas prometidas para nós. Coroa é regência. A minha cabeça tem essa circunferência aqui, ó. É aqui que eu quero a minha coroa. Amém? A tua cabeça tem o tamanho da sua circunferência. Aqui no Ceará, né, o pessoal tem um pouquinho mais de cabeça, né? O pessoal fala. Só o pessoal que fala, sou eu não, irmão. Não importa o diâmetro da cabeça. Deus tem uma coroa no tamanho certinho para a tua cabeça. Amém, povo santo? Aprenda a assimilar os conceitos da palavra de Deus. Não estou falando aqui de bênção temporária, nem teologia da prosperidade. Estou falando de governar como rei e sacerdote. É outro patamar. Avança para mim, por favor. Aleluia. Já as nações são os súditos. Lembre, você é realeza sacerdotal. Mas nem todo mundo na terra é realeza. As nações são os súditos, mas vão ser muito abençoados. Nasceram com o propósito de serem abençoados pelo reino. Amém? Vou pedir ao pastor que leia para mim, por favor. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses são os eleitos, a igreja. Segundo texto, pastor, por favor. Gálatas 4:29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então tem dois grupos. Um nasce pela determinação de Deus, do Espírito. Vai receber o Espírito Santo. O outro não recebe. É carne. E esse grupo que não recebe, não é tão por mérito. Não tem a ver com mérito.
eles têm que receber bênção de quem recebeu o Espírito. Não estou entendendo? Se você recebeu a unção, não é só para você ser um beneficiado, um fim em si mesmo. Você recebeu a unção para abençoar os que não têm essa graça. A unção está em nós por vários motivos. É o selo do Espírito. A unção é o poder de Deus. Mas a unção nos capacita a brilhar a luz de Cristo sobre os homens. É para isso que recebemos o Espírito, a unção. Para resplandecer a luz de Cristo. Amém, povo santo? Avança para mim aí. Passa aí para mim, por favor, passa mais um. Pode passar. Passa mais um. Me permitam pular. Esse material está disponível no seu, naquilo que você adquiriu aí, tá bom? Você pode ler em casa. Mas não ficar alongado demais. E tem uma terceira ministração hoje. Então, se eu for muito longo, prejudico a aula do pastor Igor. Todas as nações nascem com a porção de fé, mas não a fé divina da igreja. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Todo ser humano, de certa forma, crê em Deus. Nem que seja o Deus que ele acha que é Deus. Os índios brasileiros, por exemplo, creem em Tupã. Outros vão crer que Deus é o sol. Outros vão crer que Deus é os astros. Cada um elege um Deus. Mas não é falta de fé, né? É só uma fé errada. Se falar rápido, fica ferrada. Uma fé errada é uma fé errada. Fé errada. Mas tem fé. Olha o que diz o outro texto. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Leia o finalzinho que está grifado ali, igreja. Porque a fé não é de todos. Acabei de dizer que todo ser humano tem um tipo de fé. Mas Paulo, é Paulo que fala, é Paulo Tessalonicenses, ele fala que a fé da igreja é diferente. A nossa fé é diferente. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Tem gente que crê, por exemplo, no Saci Pererê. Tem gente que crê, sei lá, em ET, objeto voador não identificado. Tem gente que crê em gnomo. Eu vi um gnomo outro dia no meu quintal, vi o demônio. Mas crê. Tem gente que crê numa pedra de cristal. Pega um cristal e fica ali focalizando a sua fé para ver se o cristal lhe ajuda. Uma fé errada. Mas tem fé. Mas a nossa fé está firmada no Senhor, no Deus vivo. Está firmada em alguém que corresponde aos nossos anseios. É diferente. Nosso relacionamento com Deus é direto, graças a Jesus, que rompeu o véu. Nossa fé é diferente, a fé da igreja é diferente. Os outros homens não têm a mesma qualidade de fé que eu e você temos, porque nos foi dada essa graça. Avance para mim. Já passamos? Eclesiastes 3, 11. Já passamos. Avança, por favor. Todas as nações nascem com uma porção de fé, mas não a fé divina que é da igreja. Pastor Igor, leia um texto aí para mim. Pega aí o microfone. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos, determinando e pré-estabelecendo os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Amém, segura aí. Tateando, posso achar. É como se você estivesse numa casa escura, aí eu perdi o óculos. Está tudo escuro, como é que eu vou fazer para achar esse óculos? Eu vou me agachar e vou apalpar assim, tatear, para ver se eu encontro o óculos. Paulo está falando isso aí, ó.
O mundo até procura alguma fé. Tentam encontrar Deus. Mas Deus não está longe de nenhum de nós. Amém? Porém, para nós, a graça nos deu um acesso maravilhoso, irrestrito, tremendo, sobrenatural ao Deus vivo. É uma fé diferente. É uma fé que nos conecta com o céu, com o trono da graça. Presta atenção, leia Tito 1. Tito 1:1. Vamos lá? Toda a igreja, isso é para mim e para você, vamos lá? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é de quem? A fé é de quem? Dos eleitos de Deus, e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Quantos aqui já receberam alguma manifestação de Deus sobrenatural? Cura, libertação, milagre. Isso é a fé dos eleitos. É a fé dos eleitos. Eu tenho pouco tempo, eu não posso ficar contando história. Mas tem uma que eu vou contar agora. Minha digníssima esposa, a minha metade, meu 50% da laranja, está lá no Rio de Janeiro. Lenice. Certa vez passamos uma prova muito grande, faltava dinheiro para comprar muitas coisas, inclusive o gás, o botijão de gás acabou. Acabou o botijão de gás, como é que vai ser agora? Não tinha dinheiro. Aquelas fases que a gente fica desempregado, situação dificílima. E aí a minha esposa fez o quê? Estava lá cozinhando, acabou, ficou amarelinho, né? Fica amarelinho a chama, está no finalzinho. Aí apaga, apagou, já era. Aí o pobre, né? O pobre pega e vira o botijão de lado, para ver se sai mais um pouquinho. Quantos já fizeram isso? Você vai dizer não, irmão. De virar o botijão assim de lado, para ver se sai o restinho. Mas não tinha mais restinho, acabou. E não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, nem pedir ninguém emprestado. A minha nega, com a fé dos eleitos, ela se agarrou no botijão, irmãos. Não estou falando para a honra e glória dela nem minha. É um exemplo. Ela se agarrou no botijão e orou: Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos abençoa. O que aconteceu, irmãos? Nós continuamos cozinhando por mais de um mês com aquele botijão vazio. Quantos creem? Eu não tenho que aumentar nada. Deus me livre de aumentar. O botijão que você pegava assim, só via aquela bolinha de gude no final assim. É a fé dos eleitos. É diferente. É profunda, é sobrenatural, vem cheia de graça do alto. Isso não é dado a toda a humanidade, mas aos eleitos. Avança aí para mim, por favor. Pode passar, meu irmão. Pode passar. Aí. Característica das nações. As nações não podem receber o Espírito Filho. Por isso eles não conseguem discernir o mundo espiritual. Deixa eu falar bem claro aqui para você, para ninguém confundir, ok? Presta atenção. O Senhor Jesus mandou o ide. Ide, pregai a toda criatura. Não é isso? Quem crer, não é por aí? Nós podemos saber quem vai crer, irmãos. O Senhor não nos deu um radar espiritual. Seria muito mais fácil a evangelização, né? Se tivéssemos assim a capacidade de andando na rua dizer: aquele ali é eleito, eu vou evangelizar ele. Não é assim. Você prega para todos. Quem crê, nasce de novo. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. A pregação, a manifestação do Espírito da palavra,
faz a separação. Amém? Mas você deve conhecer pessoas na sua família que, por mais que tenha visto milagre na sua vida, bênção de Deus, a sua pregação, não consegue crer. Até se esforça, porque queria crer como você, mas não lhe foi dada a graça de crer. A fé natural dela não alcança essa dimensão. Tem muita gente das nações que Deus não deu essa graça. E por isso, eles precisam de nós. Compreenda isso nessa noite. Avance para mim, por favor. Aí. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não quer receber. Está certo, irmão, a minha leitura? Que o mundo não quer receber. O que está errado no que eu falei? Não quer ou não pode? Não quer ou não pode? Quem disse isso? Jesus, o verbo vivo, o Logos, a palavra encarnada, a palavra que se fez carne. Nos lábios de Jesus não tem uma percentual de mentira. Jesus não diz, eles não querem. Jesus diz, eles não podem. Entenderam a diferença? Ah, pastor, você está falando de eleição? Eleição é Bíblia. Eleição é doutrina Bíblia. Não tem a ver com o que você ouve aqui ultimamente, não. Está na sua Bíblia. E Jesus está dizendo, eles não podem. Então o Senhor define quem pode e quem não pode. É soberana a vocação de Deus. Ouve só, avança para mim. Mais um. As nações não podem receber o Espírito do Filho, por isso eles não conseguem discernir o mundo espiritual. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo, exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E como é que termina a igreja? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então por que Jesus não revela para todo mundo logo, para 8 bilhões de pessoas na Terra? Porque existe um plano. O Senhor quer usar esses que Ele já revelou, para abençoar esses a quem não foi dada a revelação. Quantos entenderam? Entenda, Deus fez essa seleção funcional. Quero quebrar um paradigma aqui agora, em nome de Jesus. Talvez eu esteja falando agora de eleição, você esteja pensando em calvinismo. Calvinismo, como tem sido dito aqui nesse púlpito, é uma praga. Calvinismo é deturpação da vontade de Deus, não é verdadeiro. Sinto muito, mas é a verdade. Deus não escolheu uns para se dar bem e outros para se dar mal, não é isso. Até aqui tenho mostrado que Deus ama todos os povos. Deus escolheu uns para ungir com o seu Espírito, para abençoar os outros que não foram ungidos. Quantos entenderam? Tem uma função. Não é isso, escolher um para salvar e o outro para jogar no lixo. Não é isso. A doutrina deturpada ensina isso. Deus escolheu os santos para brilhar a luz de Cristo sobre aqueles que não têm luz. Esse é o propósito. E vai ser sempre assim no reino. Sempre terá
os reis e sacerdotes, sempre terá a criação ou os súditos. Avança para mim. Característica das nações. Por Deus não exigir delas a fé divina, elas podem nascer em um tempo e local em que o evangelho não é pregado. Paulo vai falar agora das portas que o Senhor abriu para a evangelização. Pensa no seguinte. Por que Paulo, uma hora, quer pregar num certo lugar e o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, diz para ele não ir para lá, mas vir para cá? Quantos já viram essa passagem? Paulo queria pregar para lá, na Ásia. O Senhor falou, não vai para lá, vai para cá. Ué, Jesus não quer salvar os da Ásia? Quer. Mas a evangelização de Paulo era direcionada pelo próprio Senhor Jesus, pelo Espírito do Senhor. Então, o Senhor se manifestava a ele em sonho. Passa aqui para Macedônia, passa para Troade. O Senhor guiava onde tinha gente ali para ser alcançada. Às vezes nós estamos malhando num lugar e ali não dá fruto. Mas se você pedir direção de Deus, orar mais, o Senhor vai lhe mostrar qual porta vai se abrir para você, qual casa vai abrir o coração, qual família vai te receber. Peça direção. Amém, povo santo? Os textos, por favor. Pastor Igor, Saraiva, os textos aí. Vou ler os 3 então, hein? Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, 2 Coríntios 2,12. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários, 1 Coríntios 16,9. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou algemado. Colossenses 4,3. Amém. Não se frustrem. Prega para todo mundo. Nós não sabemos quem o Senhor vai dar a graça de entender a palavra. Há uma passagem que eu gosto muito de, nessa hora, falar. Quando Paulo foi procurar um canto onde tinha mulheres ali orando, mulheres que já criam em Deus de Israel, entre elas Lídia, vendedora de púrpura. Enquanto Paulo ministrava, o Senhor abriu o entendimento de Lídia para entender o que Paulo falava. Entenda isso, querido. A gente pode falar para muita gente, mas é o Senhor que vai atuar na mente da pessoa. O mecanismo é esse. O Senhor teve que agir na mente de Lídia para entender o que Paulo falava. Certamente o Espírito Santo de Deus está aí mexendo no seu coração enquanto eu falo, para você entender o que eu estou falando. Não é a eloquência, a capacidade do pregador, da oratória. É o Espírito de Deus que nos revela. Nós lemos a Escritura e o Senhor nos dá o entendimento da Escritura pelo seu Santo Espírito, sem o qual nenhum de nós entenderia nada. É a atuação de Deus no nosso coração, na nossa mente. E aí nos abre o entendimento. O Senhor abriu várias portas para Paulo. E ali ele ia junto com Paulo, tocando os corações, abrindo os entendimentos. É assim que Deus faz. Avança aí para mim. Já abriu? Já passou? Os gentios, ouvindo isto o que? A pregação, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Jesus disse a Paulo: porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor ia direcionando Paulo.
por onde ele tinha que pregar, para quem ele tinha que pregar, pela direção do Espírito. E já antecipou, você vai ganhar muita gente aqui porque são meus. Aqui você vai ganhar muita gente. Avança aí para mim. Por isso Jesus, ao orar, roga que os filhos de Deus se manifestem para libertar a criação do cativeiro. Faz um texto que parece que Jesus não gosta de todo mundo. Só parece. Olha o que diz ali em João 17:9. É por eles que eu rogo. Jesus nesse momento está fazendo uma oração ao Pai, que foi registrada aí, a oração. É por eles, os discípulos, que eu rogo. O que está em negrito ali, igreja? Não rogo pelo mundo. Ué. Por que Jesus não roga pelo mundo? Naquele momento, o foco de Jesus estava em quem? Nos discípulos. Amém? Fortalecendo os discípulos, clamando pelos discípulos, porque se eles forem firmes e fortes, e nutridos e sustentados, eles vão abençoar os povos. Não é que Jesus não clame pelos povos, é que ele precisa focar na igreja. Jesus disse: enquanto estou no mundo, enquanto eu estou no mundo, ele estava no mundo, né, irmãos? Eu sou a luz do mundo. Depois ele se volta para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Passou a bola para a gente, irmãos. Entenderam? Enquanto ele estava aqui na terra, ele era a própria luz do mundo. Mas como ele saiu da terra, ele falou assim: agora é com vocês aí, ó. Vocês são a luz do mundo. Vocês todos são a luz do mundo. Glória a Deus. Vou apontar para mim, ó. Você também é a luz do mundo. Não posso jogar só a responsabilidade para vocês e me isentar. Vocês são a luz do mundo. Entenderam? O mundo precisa de luz. Vocês são o sal da terra. Que referência é essa? Para que servia sal naquela época, 2000 anos atrás? Para preservar a carne. Aqui no Nordeste não tem, como é que chama aqui no Nordeste? Carne de sol. Tem outro nome? É carne de sol mesmo, né? É que a minha infância tinha um Didi, né? Não tinha um Didi que veio aqui do Ceará, o Renato Aragão? Ele falava, como é que é? Jabá não é isso não? Não é não? Estou fora da cultura, hein? Acabei de dar uma bola fora. Carne de sol. Charque, era isso que eu queria ouvir. Não tem charque? Agora estou dentro da cultura. Como é que preserva essa carne para não apodrecer? Salga ela. Bota ela na salmoura ali no sal, que retarda, não impede, mas prolonga o período da carne. Quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, é que nós temos que temperar o mundo para não apodrecer rápido demais. Nós fazemos o papel de preservadores dos outros. Onde tem um filho de Deus, a família tem que ser preservada. Onde tem um filho de Deus, naquela repartição, naquela faculdade, naquele trabalho, você tem que fazer uma diferença tão grande que evite o apodrecimento rápido das pessoas que estão ao teu derredor. Entenda isso, a nossa função. Pastor Damásio, Sim. 18h30. Já deu a hora, né? Oi? Deu a hora? 18h30. Quantos versículos falta aí? Não sei. Quanto falta aí, Igor? Cadê o Igor? Dá uma olhadinha aí para mim quanto falta. Só 3? 3. Então vamos soltar o dedo agora e fechar a aula. Então passa a marcha aí. Passar a primeira, segunda, terceira. E vou pisar no acelerador igual um amigo que eu tenho aqui no Ceará.
Não vou falar mais não, que em público não. Vamos lá. Soltou aí? No juízo, cada um receberá um critério diferente de julgamento pelas obras realizadas na terra. Deus é tão justo que quando for julgar aqueles que não são eleitos, Ele vai levar em consideração alguns critérios. Por exemplo, se algum servo de Deus pregou ou não pregou, se ele teve acesso ao Evangelho. Existem povos que nunca ouviram falar de Jesus. Aqui no Brasil tem índios, aqui na nossa Amazônia, que são tão primitivos, isolados, que nenhum homem branco pode chegar lá. Eles ficam como primitivos mesmo. O avião da FUNAI passa assim por cima, só por cima. Eles não têm anticorpos para as nossas enfermidades. Então não tem contato direto. Homens, índios, né, nativos aqui do Brasil, ninguém vai lá para falar do Evangelho. Como é que Deus vai julgar essa galera que nunca ouviu nada? Deus vai levar em conta alguns critérios. Bota lá. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentado em pano de saco e cinza. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós outros, Corazim e Betsaida, onde Deus manifesta a sua glória, onde tem mais oportunidade de aprender de Deus, Deus cobra mais. Onde tem pouca oportunidade, onde ninguém ouviu falar, Deus vai agir com menos rigor. Quando se entender esse conceito, tem mais um texto, avança. Mateus 11, 23, 24. A mesma coisa em Cafarnaum. O Filho de Deus está ali manifestando a sua graça, milagres, pregação do Evangelho. Receberam muito e rejeitaram. Mas, queridos, Jesus disse: se alguém tivesse sido um missionário lá em Sodoma, um missionário, Sodoma existiria até agora. Eles estavam em trevas e ninguém lá brilhou a luz. E é Deus que controla isso. Vocês viram que Deus controla tudo. Então, no dia do julgamento, Deus tem que ter um critério menos pesado com eles, porque estavam completamente ignorantes, em trevas. É justo que Deus, ao longo da história, períodos diferentes, oportunidades diferentes, tenha medidas diferentes para julgar a humanidade? É justo. É um Deus justo, equilibrado. Quantos estão entendendo? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o Hades, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Há um conceito que é muito forte. A quem muito é dado, muito lhe será o quê? Cobrado. Você recebeu muito da parte de Deus, irmão? Recebeu ou não recebeu? Eu só vejo aqui gente glorificada e reinando com Jesus. Então você recebeu muito, queridos. Muito. Então Deus vai te cobrar a altura. Simples assim. Para terminar, vamos lá. Bota aí o texto. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Tem mais um? Tem mais um? Tem mais umzinho? Vamos lá. Avança aí, por favor. Pode avançar. Aí. É só esse aí que está faltando? Amém? Glória a Deus. Jeremias 3,15. Você sabia que os ninivitas vão ressuscitar? E o Senhor vai ter misericórdia com eles, lá no juízo final.
porque eles ouviram um homem pregar e entenderam e tiveram temor a Deus. Nosso papel é esse, fazer com que as nações temam a Deus. Amém? Jeremias 3,15: e dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Isso sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Verso 24 do capítulo 21. E eu gostaria que você lesse esse texto comigo para terminar. Tanta gente boa aqui, estou ouvindo murmúrios. Vamos lá, que solta a voz aí. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Sabe quando é isso aí? Depois do milênio, já na eternidade. Ainda existirão nações. E se você quiser entender um pouquinho mais, não perca as cenas do próximo capítulo amanhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor. Glória a Deus. Vem aqui, pastor. Deus seja louvado por tudo. Quantos estão aprendendo algo com as Sagradas Escrituras, irmãos? Amém? São tipos de palavras, de ministrações que não é corriqueira, não se ministra, não se ensina nos dias de hoje. Mas dentro dessa conferência é aquilo que Jesus Cristo ensinava, é aquilo que os apóstolos ensinavam, é aquilo que os pais da igreja ensinavam. Quem são os pais da igreja? Os discípulos dos apóstolos. Até o século III. Depois do século IV, 400 e tantos anos depois, infelizmente a instituição católica, nós vimos nas outras aulas, e outros que vieram depois, por 1000 e tantos anos, deturparam as Sagradas Escrituras. E quando Deus levantou homens, pessoas, para pregar o Evangelho de forma certa e correta, eles mandavam matar, mandavam queimar, mandavam tocar fogo. A última fogueira que a Inquisição Católica Romana acendeu foi no Brasil, em 1840 e pouco, e a marca da fogueira está lá, tem um museu na praça em Belo Horizonte para todo mundo ver. O Papa João Paulo II pediu perdão. Se você colocar o pedido do perdão do Papa, ele pediu perdão, está no YouTube. Ele pediu perdão por aquilo que a igreja romana fez no passado. Mas se pediu perdão, deveria reconhecer o porquê que eles fizeram aquelas atrocidades no passado. Por que mataram tanta gente queimada por meio da Inquisição? Por que quase exterminaram os judeus no passado? Isso faz parte da história e vocês muitos não sabiam. Então nós estamos indo para o caminho do fim. E Deus está preparando a sua igreja. Hoje à noite, daqui a pouco, 7h30, vai ter mais uma parte, pastor Igor, que vai ministrar. E amanhã, essa outra parte forte. Se vocês quiserem permanecer, permaneçam na igreja. Eu aconselharia que sim, mas claro, tem muitos que têm o que fazer, outras coisas. Fique à vontade, se quiser ir para casa, vão. Tem outro, o rebanho está vindo. Hoje muita gente ficou com as famílias, deixou para vir agora, outros já querem sair agora para ir jantar com as mães. Fiquem em paz, amém? Tudo vai ficar salvo aqui. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. E nós estamos disponibilizando todo o material, na verdade eles, Voz do Deserto, disponibilizando todo o material para a igreja. É um desafio, irmão. Esses tipos de palavra não enche igreja. O que enche igreja é eu trazer um cantor famoso, um pregador famoso, e ficar nas mesmas coisas, nas mesmas barulheiras, nas mesmas zoadas, nos mesmos receba, nos mesmos não sei o que, e não vai mudar nada.
mas a palavra de Deus, ela é construtiva, ela é transformadora para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento de palavra, de ensinamento. Senhor, o teu povo vai retornar para casa. Senhor, guarda-os, proteja-os, sustenta-os, em nome de Jesus. Os que estão saindo agora para jantar em família, os que ficaram em casa estão chegando agora para a última ministração. Guarda todo o rebanho, os que estão saindo, os que estão chegando, em nome de Jesus, Pai. Que famílias sejam restauradas, casamentos restaurados, os enfermos sejam curados, no nome de Jesus. Nós declaramos a cura, nós repreendemos toda a enfermidade, todas as doenças, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Conceda graça da bendita sabedoria a todo o teu povo, no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Eu vou dar a bênção apostólica, aplauda Jesus. Eu quero falar aqui para a igreja, você sabe a minha postura como pastor dessa igreja. E eu quero falar aqui, eu disse que o dia que eu dar o microfone para algum político, pedir voto para vocês, algum dia, amém, irmão? Só segura um pouco, por favor, espera, veja o que o pastor está falando. Aí depois vai aplaudir, senão ninguém vai entender. Eu disse e vou repetir, o dia que eu entregasse o microfone para um político, pedir voto aqui para vocês, ou o dia que eu pedir voto para alguém aqui, com esse microfone nas mãos, fujam da Logos, escape pela vida de vocês, porque eu estou endemoniado. Isso fica salvo, amém? Agora eu quero dizer uma coisa para a igreja. A minha rede social particular, eu faço o que eu quero, como você faz da sua. Amém também? Feito? Jamais envolver a rede social da igreja, qualquer outra coisa da igreja. O que veio aqui, nós oramos, chegou aí, meu filho disse, pastor, está vindo e tal. Chegou aqui, e o pai, eu falei, amém, a igreja é pública, recebe uma autoridade da cidade, mas vai ficar sentado ali, e eu vou pegar o microfone, vou orar, vou chamar a igreja para orar e para interceder, somente isso foi o que nós fizemos, e como nós devemos orar pelas autoridades, tá bom? Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita, salvífica, salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que crê, declare com os anjos dizendo amém e graças a Deus. Deus os abençoe, tá? Em nome de Jesus. Deus leve-os para casa em paz. Deus dê uma ótima semana para todos. Amanhã, gente, amanhã tem mais, amanhã entra na parte do milênio. Eu sempre tenho falado, pregado, mas o pastor Pedro é uma autoridade nessa área, que Deus deu coisas muito profundas, e gostaríamos que vocês aprendessem. Ele vai pregar sobre o milênio amanhã, segunda-feira, 7h30, terça-feira, 7h30, tá? E agora no último culto, haverá mais uma ministração. Pastor Igor, qual vai ministrar o tema é? A plenitude do Espírito de Deus, é isso? Dos filhos de Deus, perdão. Então hoje à noite, a partir das 7h30, vai ser a plenitude dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Então nós vamos aprender sobre a plenitude dos filhos de Deus daqui a pouquinho, tá? Lá atrás, gente, tudo que estão vendendo aí, ó, tem os limões, é o preço bem barato, tudo que está aí, compre, que é para ajudar, para a gente pagar as parcelas do terreno, para ajudar na construção da igreja, manter a Rádio Logos, manter o templo, manter também o Instituto Logos, tá? Abençoa, seja um abençoador em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Daqui a pouquinho a gente volta às 7h20 da noite, às 7 horas, né? Daqui a pouquinho às 7 horas, no terceiro culto desse domingo, para a glória de Deus. Fiquem firmes e lembrem-se sempre, hein, que Jesus te ama. Tá aí, ó, entra no QR Code, você vai ter a apostila de forma gratuita. Deixa só um pouquinho aí no YouTube, para quem vai acompanhar a gente, para baixar essa apostila de forma gratuita, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe, até daqui a pouco.